Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do CETRAN, Simplificando o Transporte, seu podcast semanal para atualizar sobre transportes. Hoje a gente vai falar de NTC e a segunda parcela do reajuste salarial que foi combinado no acordo coletivo. Hoje aqui no programa estou eu, Marcelo Zorzin, diretor da entidade do CETRAN, temos o Dr. Marco Aurélio, que é assessor jurídico do CETRAN. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Temos também o Fábio apresentando aqui comigo, diretor do CETRAN. Fabião, boa tarde. Boa tarde a todos. Ótimo podcast com assuntos aí relevantes do transporte. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo INTC, que é uma coisa que a gente recebeu hoje, acho que todos os associados receberam hoje esses índices, e tem alguma coisa aqui importante para a gente ir analisando. Bom, de começo, a gente tem um acumulado aí na carga lotação nos últimos 12 meses de 23%, né? Deu uma quedinha aí, a gente teve uma deflação de 0,98, né? No mês de agosto, pesado, eu acho que o diesel deve ter grande parte nisso, né, doutor? Correto, contribuiu. A gente até tem aqui, eu acho que se for levantar os dados do diesel, mas mesmo assim, o acumulado nos últimos 12 meses do diesel está em 50%, pessoal. Só. Eu queria começar assim, ó. Eu analiso aqui, eu estou vendo nos últimos 24 meses, isso na carga lotação, 55% de acumulado, 24 meses. E a gente for falar em 3 anos, tudo bem, dá 57%, mas se a situação a gente antes da pandemia já passava por uma situação crítica entre relação a conseguir aplicar o INTC nos nossos fretes, hoje, com 50%, a gente nunca imaginou 50%. Alguém imaginou em 2 anos, 25% ao ano? Aí a gente passava em 8, 10, no máximo, 12%. Como é que você acha que as empresas têm que administrar isso, doutor? Porque é uma coisa complicada, né? Tem 55%, porque aqui, se você for pegar item por item, subiu mesmo. Veículos mesmo, 20%. Você sabe que, juridicamente falando é difícil, né? Por quê? É o que está estabelecido em contrato, né? O problema é a modernização do contrato das empresas com os embarcadores. Ou seja, um exemplo até curioso, lá no prédio tem aquecimento a gás, né? Porque virou, né? Tem tubulação, encanamento, encanado. E o prédio teve que tomar uma decisão. O único item que é cobrado separado é o gás. Por quê? Você tem que fazer uma previsão orçamentária, igual uma transportadora faz para os seus clientes, mas se um índice ele é tão volátil, ele teria de ficar do lado de fora, ou ele é um gatilho. Na tabela do piso mínimo tem esse gatilho. Mas as transportadoras, claro, mas o cliente não aceita. Veja, é uma questão de negociação. Olha, vamos deixar este índice em separado. Por quê? Porque eu não tenho controle ele pode acabar com uma margem, né? Isso. Aliás, acabou com a margem. Eu posso diminuir meu custo de manutenção, mudando o caminhão, né? Ou mudando ajudante, terceiriza, mas meu custo de combustível é direto. Só que juridicamente eu posso cobrar do meu cliente? Não. Se não tiver no contrato ou tiver esse gatilho, né? Tem um termo que eu vi os clientes comentam que é a tabela em aberto. Então, você escolhe alguns itens relevantes. O salário, todo mundo sabe que é reajuste anual. Tudo bem, está lá no contrato. Sim, você coloca na precificação, né? Isso. Aí você coloca lá uns 5%, 7%, que era a inflação do ano, quando você fechava um contrato de 1 ano com o cliente. Isso. Aí o negócio sobe 50%, como é que você faz? E tem cliente que fala, não posso fazer nada, mas como assim? Pode. A ideia é, claro, é discussão, é diálogo, de que, inclusive, as entidades podem ajudar a dizer o seguinte, gente, já que é um índice que está sem controle, não é só no Brasil, é no mundo, barril de petróleo sobe, desce, cria uma instabilidade, que seja um índice separado. Então, no meu prédio vem a taxa de condomínio e vem a taxa do gás do consumo do prédio, não é? O da minha casa já vem separado. Mas, por exemplo, tem aquecimento de piscina, tem outras coisas do prédio, eles tiraram fora, ficou ótimo. Porque senão você tem que fazer uma assembleia geral para reajustar condomínio. E você vê que muitas transportadoras não têm, né? Por isso que quando o item que sofre essa variação, digamos que o salário tivesse na mesma situação,
vai reajustar esse mês 10%, outro 15%. Calma aí, gente, então tem que ter um gatilho, né? Ou, toda vez que houver o reajuste, mas fica impossível. Não. Temos clientes, já analisei contratos, em que a tabela do diesel é separada. Toda vez que o índice do diesel tiver um acumulado de 5%... Algumas grandes fizeram, elas entenderam e fizeram, porque... Senão, o fornecedor, o parceiro transportador, se inviabiliza o negócio dele. Muitos falam de 5%, né, o gatilho, para também não ficar toda hora movimentando com essa subida ou descida do diesel, né? Mas o ambiente externo é muito complicado, né? Se as empresas não se precaverem agora, né? Porque a guerra não acabou. O petróleo lá, a guerra influencia diretamente no preço do petróleo lá, né? Então, buscar essa sensibilização do embarcador, que é importante, seja via Fiesp, Ciesp ou o que vale, porque é um índice sem controle de vocês, né? E eu não dou guarida jurídica para ninguém. Agora, se estiver no contrato, tem um gatilho. Mas ele não me concedeu durante 2, 3, 4, 5 anos. Calma, você tem um remédio jurídico para isso. Agora, hoje, não. Se o índice subiu e você não discutiu, só na negociação. O S10 esse ano subiu 30%. Ainda mesmo, o mês passado, que deu aquele desconto, deu 7%. Então, estava 37%. No insumo, qual é o primeiro insumo? Quase esse. Folha de pagamento, depois óleo diesel. Sim. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Doutor, assim, a gente vê que claramente as empresas têm todas essas informações, tem os indicadores de frete, mas, como a gente está comentando aqui, muitos não conseguem, né, mostrar para o cliente todos os custos embutidos, né? Então, minha pergunta, o que os empresários, as transportadoras, o pessoal que faz cálculo, com essas informações, podem, assim, ter de benefício para chegar numa negociação e ter uma precificação melhor do custo do frete junto ao cliente? Vocês têm uma arma poderosa. Se ela é boa, não vou entrar no mérito. Olha só, hoje, quem pratica frete com vocês? Não é o terceiro? Não é o autônomo? Quando ele pratica o frete com vocês, o que ele diz? Ele empurra o piso mínimo de frete, não é assim? Sim. Por quê? Não é que ele empurra, ele só diz o seguinte: você quer pagar menos? Cuida, a multa vem. Né? Então, olha só, nós estamos falando de uma relação transportador com transportador, né? Autônomo com vocês, transportadoras. Esse já demonstra, né? É uma forma de vocês chegarem para o seu embarcador e dizer o seguinte: olha, eu preciso, não tabelamento de frete, mas eu preciso que vocês tenham, está aqui, eu sofro por isso. Mesmo que eu tenha a minha frota, em determinado momento, eu vou ter um terceiro. Então, a minha margem de discussão está amarrada no piso mínimo. E o piso mínimo, todos sabem, tem o gatilho. Né? Que é o justo, vai. Isso, o diesel subiu, né? Determinado índice, obrigatoriamente a NTT vem, republica a tabela, nada mais justo. Então, esse é o debate com o embarcador. Mas eu sei que você tem frota própria. Olha, calma aí. Não é porque eu tenho frota própria que eu vou desmantelar, vou transformar ela em sucata, né? Porque eu não consigo fazer a manutenção, eu não consigo trocar pneu, se eu não consigo mal pagar o diesel. Então, porque eles também, se eles quiserem contratar o terceiro direto, o que o terceiro vai falar para ele? Piso mínimo. Ou o diesel subiu, fez com a gente. O diesel subiu, a NTT já tem a nova tabela, né? Então, esse jogo, eu sei que é difícil. Né? Tem embarcadores que não têm acessibilidade. Você não acha que tinha que entrar como prática de mercado, doutor? Ou você acha que isso no livre mercado não existe? Sempre fui avesso, sou avesso. Não pode existir tabelamento em lugar nenhum. Isso é coisa de países em que existe uma ditadura de governo.
Se é de direita, esquerda, eu não quero discutir. Poxa, mas o mercado é difícil regular. Como é que se regula o mercado? Tecnicamente, desculpe dizer, mas é via entidade. É o combate das entidades. Por exemplo, você tem que se aproximar de uma Fiesp, de uma Ciesp, de uma FEComércio. Por quê? Lá residem os embarcadores, né? A sua maioria. Vamos falar de federação, não vamos falar de confederação. Federação. Então, essa proximidade, esse diálogo, levar o debate para dentro dessas entidades, fomenta que esse embarcador seja sensibilizado, porque cá entre nós, transportar é difícil, vender, não é que dá para vender, agora entrega. Apesar de que os últimos dados mostrou que bastante gente conseguiu repassar, né? E eu acho que o sindicato também fez, as confederações fizeram parte na hora que começou a passar comunicado para tudo quanto é lado, né? Mas, ajuda, isso, né? O cara falava, não, realmente. Porque, na verdade, eu tenho uma teoria, viu? Mas não tabelar. O que fizeram para os autônomos é complicado, né? O Brasil gosta disso, né? Meu Deus do céu. Só que começa a dar conflitos. Sim. E hoje tem. A tabela ainda não atende a tudo que precisa, né? E aí, como é que você faz? Agora, a melhor coisa é sensibilizar. Não tem jeito. Mas para sensibilizar é o quê? Você criar eventos, criar divulgação, criar uma série de mecanismos. Porque toda vez que o Estado vem e tenta querer impor mais regras, vai contra você. Seu custo aumenta, né? Com certeza. Vocês mesmos. Por exemplo, se nós pegarmos um transportador de 30 anos atrás, ele dizia o seguinte: eu era tão feliz porque eu transportava. Hoje não, eu tenho que cumprir tanta obrigação. Meu pai fala, era só ter pneu, documento, licenciado e mais nada. Mais nada, e seguir a viagem. Documento aí metia na volta. Dava um trabalhinho naquela época, que 30 anos tinha que digitar na máquina de escrever. Né? Eu peguei o final disso, doutor. Mas, a ideia do nosso podcast também, pessoal, é também informar vocês. E a gente sabe que o aumento salarial, né, o reajuste salarial de maio foi parcelado, e a gente vem aqui falar que, esse mês é um mês que vai ter reajuste salarial, né? É a segunda parcela do nosso acordo. Então, as empresas de transporte de carga aí da nossa região, fiquem atentas a isso, a fazer o repasse para todos os seus colaboradores, para não ter problema, né? Nosso intuito é esse, né, doutor? Isso. Porque o intuito, na realidade, era que as empresas tivessem tempo para fazer o repasse do reajuste, que toda vez que tem, é negociação. Então, na negociação que eu participei, né, junto com a diretoria, nós tentamos traduzir isso, porque uma negociação, vocês sabem, que não é em um mês, às vezes é 2, você leva até 3 meses até conseguir. Você tem contrato, você tem bid, você tem diretoria e assim por diante. Então, foi parcelado como forma de ajudar as empresas, né, a conseguir essa reposição para os seus profissionais. Sim, eu acho que foi uma grande negociação, né? As últimas do CETRANS, aliás, para os associados foram muito boas. Muito boas mesmo. Bom, vamos isso lá. Alguma coisa serve de parâmetro para todo o setor de cálculo e custo das empresas se readequarem e encontrarem o valor certo para cobrar o frete, né? Isso que, resumindo aqui tudo, as empresas têm que se profissionalizar nesse departamento aí para entender o seu custo e sim cobrar um frete justo. Vou dar uma passada aqui só para você ver, 30% do óleo diesel, a mão de obra subiu 12%, agora vai estar, né, a partir desse mês, custando mais 12%, veículos 9% esse ano, mas o ano passado, você pegar 2021, subiu 40%. Você coloca aqui, depois da pandemia, o valor do veículo subiu 74%. Do veículo... Isso, gente, que eu falo para as empresas de transporte, tem custo financeiro. Do veículo 58, certo? Veículos, 51,42 na verdade, né? Foi a mão de obra que subiu tudo isso aqui, mas 30% é muito com um caminhão quanto que era? 200, 300?
500 mil, vai, no máximo. No máximo, é. Hoje 1 milhão. E é aqui, 50% praticamente. O que mais? Pneu, 5% esse ano, até está razoável, né? Nos últimos 12 meses, 14% de aumento. Recapagem, 15%. Aí, olha, o Arla, 70%. Só esse ano subiu 56%. O Arla é uma coisa que ninguém fala, só lembra do diesel e todo mundo, transportador, esquece do Arla, ó. Se ele subiu 50%, só esse ano, quanto que deu aqui? 70% nos últimos 12 meses. E ele representava, acho que 0,6 do custo do combustível, não era isso? Eu acho que tem uma conta dessa, quando saiu o Euro 6. Ah, fora que aqui, voltando aos 51 dos últimos, os 26% de aumento aqui dos 9% dos aumentos do veículo, vamos entrar no Euro 6 também, né, doutor? Mais 20% aí, pô. Que Já em janeiro, né? Ó, lavagem 12%, seguro, o seguro também, o seguro é uma coisa complicada. Ó, o ano passado o acumulado foi 37%. Como é que paga isso? É um caos que eu vejo todo mundo em silêncio e eu falo, não sei. A manutenção até que foi legal, porque deu 10% nos últimos 12 meses, uma taxa que você consegue colocar no custo na hora de vender por um ano o contrato com uma pessoa, né, doutor? Você consegue prever lá, bom, todo ano tem 10% de aumento de salário, então você coloca isso. E já tem, mas o diesel sobe 30%, como é que a gente... Toda vez que você tem um mercado com índices normais, né, por exemplo, do veículo, foi um índice de curva de gente, mas foi fora da curva, foi totalmente fora da curva. Né? Falta de veículo, a demanda e procura, porque quem demanda esse valor? As montadoras. Sim. E por que eles praticam? Pela procura. Sim. Né? Se você tem mais oferta, esse caminhão teria subido 70%. Eu brinco que a gente foi... Que elas não deram moleza para a gente na pandemia, não, viu? Porque eu falo, ó, eu me sinto esfaqueado, eu brinco. Porque isso custa, e assim, as empresas não podem esquecer que quando o caminhão sobra aí, ó, veículos mesmo, nos 3 anos, 70%, isso tem um custo, parece que não, mas o custo mensal disso é caríssimo, de dinheiro, de reposição de veículo, a reposição do capital, porque você está aplicando capital de 1 milhão, às vezes, ou de 500 mil a 1 milhão de reais, isso tem que ter retorno. O transportador, eu acho que, eu penso que ele tem que começar a tratar o transporte como um investimento na bolsa. Quanto que é 1 milhão na bolsa? Quanto que eu consigo tirar? Eu tiro tanto? Então, com o caminhão, eu tenho que tirar isso ou mais. Porque você está com risco lá na ponta, né, doutor? Transportar é um risco, vamos falar a verdade. Mas eu não digo uma bolsa, mas eu digo que seria, pelo menos, acompanhar uma Selic ou acrescido de índices separados. Não digo veículo, mas combustível provavelmente tem de ser o índice realmente separado. De diesel e água. Pronto. O caminho. Fala para o cliente pagar, ó, o senhor paga o diesel, eu não quero que o senhor pague o senhor. Fica com esse B.O. Aí ninguém quer, né? Mas era uma saída também. Paga aí um commodity aí, ó. Na verdade, eu tenho uma teoria que é assim, quem quer levar os produtos para algum lugar é o cliente, não é o transportador. O transportador faz o serviço. Mas o cliente precisa vender, produzir e levar para algum lugar. Então, o custo do combustível é dele, não é nosso. Você que quer levar o copo daqui para lá. E tem que ter essa conscientização, porque senão o transporte vai viver nesse... Mas esse é o debate que eu acho que a iniciativa de vocês aqui é muito importante, principalmente de criar workshops, criar encontros, não só com o transportador. Vocês têm que trazer a indústria aqui para dentro. Aí o cenário muda de figura. Sim. Inclusive, a gente tem um departamento, doutor, que é o departamento, a gente tem uma assessoria de custos, que é o Luizinho, muito bom, gente. Vocês que são associados, é gratuito, marca aqui, liga aqui, marca. Que você não precisa falar número, você não precisa falar nada. Você falando, ele te ajuda até a montar uma tabela, se você quiser, depois você põe os seus valores. Mas eu acho que o transporte precisa fazer isso, todos os transportadores. Aquela conta de antigamente, doutor. O diesel vezes 3, o diesel vezes 4, eu acho que já ficou, né? Já ficou bem para trás. Porque é muito custo, né? Quer ver um detalhe sempre absurdo? Olha, eu milito há 33 anos direto para o segmento. Eu não lembro de ter visto o diesel ser mais caro que a gasolina. É verdade. Eu nunca vi. E o euro ser mais baixo que o dólar. Mas é uma situação tão assim assustadora. O que está acontecendo?
que se olhava o diesel, pô, era menor que a gasolina, era tal. Só que agora, né, para que eu vou comprar uma caminhonete a diesel? Vai gastar mais. Eu lembro de 90 centavos o óleo do diesel. Eu lembro de quando eu trabalhava, 90 centavos. Mas gostei da iniciativa do Legal, Tabela de Custo, o Luizinho realmente conheço, é um profissional. Sim, já ajudou, me ajudou também, ajuda todo mundo. E às vezes você fica meio receoso de vir falar valor do que você cobra, mas uma tabela de frete não tem a ver com o que você cobra do seu cliente, muitas das vezes. Queria agora pegar aqui no finalzinho do nosso programa e falar rapidinho sobre os nossos serviços aqui para todos os associados estarem ligados no que a gente faz. Tá legal? Então a gente está com eles aí na tela, né? O plano de saúde do Santa Helena, que é um plano também que não tem aqui no ABC, ninguém tem valores diferenciados, liga aí para o CETRANS, é muito diferenciado mesmo. O transportador, você está com problema disso aí, de custo, liga aqui para o CETRANS. A gente tem o exame toxicológico, que é com a Eptox, né? Que é um associado nosso aqui. Consultoria jurídica, também com o doutor aqui. Estamos aqui ao vivo com o presidente. Temos o núcleo de conciliação, você que está com problema aí, às vezes perde algum serviço, precisa fazer demissão dos funcionários. O CETRANS tem esse serviço, é uma coisa muito legal. Se vocês não sabem o que é, liga, que se informem o que faz o núcleo de conciliação. Em vez de você sair fazendo de qualquer jeito, depois ter um problema jurídico mais tarde, isso ajuda muito, muito, muito. E tem validade, né, doutor? Olha, uma conciliação no núcleo encerra qualquer ação trabalhista. Isso é real e pode ser provado com N casos. Então, tá vendo, pessoal? Legal, temos o certificado digital, você que precisa fazer seu CNPJ, seu eCPF aí, liga pra gente, porque a gente também tem valores diferenciados no mercado, tem as nossas dependências, você que precisa fazer aí uma reunião, trazer um cliente, a gente tem área para isso, assessoria de custo, que a gente falou do Luizinho agora, temos os nossos treinamentos, quem está seguindo a gente aí nas nossas páginas, nas nossas mídias, tem aí sempre essa grade de treinamento, dá sempre uma olhada lá, com a parceria com a Conjovem, com a Paulicon, desculpa, pessoal. Temos a Conjovem aqui, né, que é a Comissão de Jovem Empresário, a gente faz parte aqui da Conjovem, que teve essa iniciativa de montar esse podcast e atualizar vocês aí do setor de cargas aqui do ABC. Temos banco de currículo, você que está precisando de alguma vaga administrativa, alguma coisa, liga para cá. O seguro de vida da Mafra também, que é uma parceria legal, que você quer deixar organizado, seguir o que está na convenção, né, doutor? O custo é baixo, pessoal, para você se manter em ordem. O RNTRC, a NTT, se tiver algum problema, assessoria, você liga para cá, a gente faz para vocês também. Tem a Robot, que é uma empresa que consulta multas. Se você tem problema muito com multa, dá uma estudada nisso, que é uma coisa bem importante para reduzir custo, pagar às vezes antecipado e diminuir muito no final do ano, gente. O ABC Empresarial, que a gente faz aí, nossos eventos, né? Que são 2 ou 3 por ano, né? Temos o Despoluir, você que está precisando aí do laudo, liga aqui também para cá, tem o pessoal que vai e faz o laudo na sua garagem. Temos uma parceria com a Raizen, que é a Federação da FEDSESP, né? Federação de Transporte, que aí é cartão de abastecimento, compra de diesel direto. Acho que é isso aí, né? No 2, vamos passar para o 2, que é o plano lá, que a gente vai falar especificamente de novo do plano empresarial aí do Santa Helena, que é, ó, R$187 você não encontra em lugar nenhum. Lugar nenhum, ó, a partir de 3 vidas, sem carência, sem faixa etária, aí já matou vocês aí. Qualquer um que está escutando que vai falar por faixa etária, já ia pagar muito mais do que está pagando. E uma rede, além dessa rede própria do ABC, também tem esse negócio de telemedicina. É uma coisa que não está aqui, mas tem sim, pessoal. Se vocês estão ouvindo por aí esse assunto de telemedicina, o Santa Helena já tem isso aí. Legal? E o 3 é os nossos patrocinadores aqui da nossa entidade, né, que ajudam a gente a representar o setor de cargas do ABC na parte sindical, né, do nosso setor. São ela a Mercedes, a Volkswagen, a Servinova, a DSS, a Scania, a Sigra e a Alpha, beleza? Bom, então vamos para o final do nosso programa, que é uma coisa rápida. Nossa intenção aqui que o nosso podcast é ser bem rápido para vocês. Doutor, palavras finais aí dos nossos assuntos, se você quiser falar uma palavra para o nosso ouvinte. Eu agradeço, inclusive, pela poder participar. A ideia, eu acho que é importantíssimo, sermos rápidos, diretos e objetivos. E
Voltando a falar, precisando, temos a consultoria, os associados podem passar e-mail, ligar, só não o WhatsApp. Brincadeira. Mas e-mail, telefone, estamos à disposição de todos. Legal, obrigado, doutor. Fabião, o que você tem a finalizar? Bom, boa tarde a todos, né? Esse foi mais um episódio aí que a gente trouxe mais informações aí, agora falando aí de custos, né? E toda essa parte que envolve aí negociações das transportadoras. E a gente vai também, nos próximos episódios aí, vir com temas relevantes aí para poder ajudar o transportador. Então aí, boa tarde. Legal. A todos. Então, pessoal, vamos finalizar o nosso programa. Tomara que a gente tenha atingido aí nossa intenção, que é simplificar o transporte para vocês e discutir os temas do setor, beleza? Boa tarde a todos e até a próxima. Até mais. Valeu, boa tarde.